prejuízo aos candidatos que se prepararam durante meses ou anos para esse concurso ali através do estilo de uma determinada banca. Por exemplo, o NCE, para quem não sabe, tem um determinado estilo de aplicação das suas questões. O CESP já tem outro estilo que puxa muito mais pelo raciocínio, tem aquela história de acertar ou errar, né, marcar certo ou errado, a FCC já tem um outro. Então, se houver mudança de banca, o prejuízo vai ser ainda maior aos candidatos? Eu entendo que sim, porque os estilos, como você muito bem salientou, são diferentes. Fundação Carlos Chagas, por exemplo, é uma prova mais letra da lei. NCE já é uma prova mais conceitual. Quem prepara aluno para concurso público sabe que há uma diferença, né? As nuances existem de uma banca para outra. Não que haja um prejuízo completo, perfeito? A matéria é a mesma, né? Mas, sem sombra de dúvida, há uma diferença, e aí o candidato vai ter que despender um pouco mais de tempo para se preparar para uma banca diferente da qual, né, ele havia se preparado anteriormente. Agora, com relação aos principais direitos e deveres dos candidatos, porque muito candidato acha o seguinte, que só tem direitos. E quando você, entre aspas, assina um contrato para realizar uma prova de um concurso público com uma determinada banca, é um contrato, não é, professor? E aí há uma relação ali jurídica entre as duas partes. Eu perguntaria, é um contrato de adesão? O edital pode tudo? O edital é lei? Olha, eu vou te dizer que já tem posição de Tribunal Superior dizendo que, na verdade, a natureza desse edital, dessa celebração aqui, não é, na verdade, um contrato propriamente dito, naqueles moldes que a gente conhece, tá? Pode ser até um contrato com a administração pública. Eu reconheço que tem uma certa natureza, tem um certo viés contratual. Não obstante, já ficou consignado em decisão jurisprudencial que o pagamento da inscrição tem natureza tributária. É como se fosse taxa. Quer dizer, se você paga, necessariamente não está obrigado, a banca examinadora não está obrigada a devolver esse dinheiro. A administração pública obrigatoriamente não teria que devolver. Não concordo muito com isso, não, mas já tem decisão nesse sentido. Eu acho que o edital ele pode, na verdade, reproduzir aquilo que a lei estabelece. Porque quem cria o cargo, quem estabelece os requisitos para ingressar no cargo é a lei, não é o edital. Mas o edital não é taxativo, é apenas exemplificativo, não é, professor? O que acontece na prática é o seguinte, é que a lei deixa uma margem de discricionariedade para que o administrador estabeleça outros requisitos em edital. Vou dar um exemplo para você. Há um tempo atrás, um aluno veio me procurar, como advogado até, e disse o seguinte, olha, eu vou fazer um concurso para a Polícia Rodoviária Federal e está previsto lá no edital da Polícia Rodoviária Federal que eu não posso ter hepatite A. Ok? Ele disse, essa exigência é possível? Eu disse, temos que olhar a lei. E a lei não fala nada em hepatite A. A lei que estabelece, né, o cargo, que cria o cargo de Polícia Rodoviária Federal. Só que a própria lei da PRF estabelece, sim, que o administrador público pode estabelecer outros requisitos que não estejam previstos na lei. E a PRF estabeleceu um desses. Qual era? Qual seja, não ser portador de hepatite A. E aí, pesquisando, eu descobri que o SUS não fornece medicamento para hepatite A, porque entende que hepatite A não é uma doença grave. E, portanto, não é necessário, né? Não está na lista, né, de medicamentos que o SUS obrigatoriamente deve fornecer. Na outra via, você encontra o Ministério da Justiça dizendo que o Policial Rodoviário Federal não pode ser detentor de hepatite A, porque hepatite A é uma doença grave, ora. Há uma contradição entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça. Mas a administração pública? Mas a administração pública federal. Um dizendo que não é grave, portanto não deve fornecer um remédio, e a outra dizendo que é grave e, portanto, o indivíduo não pode ser policial rodoviário federal. Então, nesse caso, nós vemos que há uma contradição extrema aqui. E se há portaria hoje, uma portaria interministerial do Ministério do Trabalho junto com o Ministério da Saúde, há uma portaria 896, se não me falha a memória, que impede qualquer tipo de exame anti-HIV nos concursos públicos, porque viola a intimidade. E segundo, porque o HIV hoje, se bem tratado,
né? Ele não causa nenhum tipo de prejuízo ao servidor. O servidor vai ter uma vida normal, né? Então não podem ser feitos exames nem admissionais e nem exames quando o servidor já estiver exercendo a sua função, né? Durante o exercício da função também não podem ser feitos. Ora, mutatis mutandis, se eu fizer uma comparação aqui, se um cidadão não precisa fazer um exame anti-HIV, quiçá um exame para hepatite A. Você concorda comigo? Agora vamos falar sobre terceirização. Existem ainda pessoas terceirizadas na administração pública e são aí milhares de pessoas, mas não podemos negar também que está havendo uma limpeza. Haja vista as recentes nomeações, além do esperado, que foi publicado no edital, do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio de Janeiro. E parece que vem muito mais por aí. Até porque são 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos, e aí daria pelo menos aí uns 4 anos. Então, como muitas pessoas se aposentam, muitas pessoas falecem, muitas pessoas simplesmente mudam de estabelecimento, de lugar, ou simplesmente desistem, então sempre estarão sendo criadas novas vagas e, naturalmente, sempre haverão novas nomeações. Essa limpeza que está acontecendo em todos os setores da administração pública, o senhor vê isso como critério de dentro, intrínseco, ou seja, de dentro da administração pública para fora, ou isso está acontecendo porque a pressão da população, a pressão dos candidatos que já não aguentam mais de ver tanta gente entrando pela janela, sem concurso público, e aí então, finalmente, essas pessoas detentoras do poder na administração pública estão se dando conta, pelo princípio da razoabilidade ou da moralidade, da legalidade, de fazer cumprir aquilo que está na Constituição. Só entrar na administração pública pelo viés do concurso público. Olha, a Constituição, quando foi feita, quando foi promulgada, 5 de outubro de 88, ela veio com a intenção de moralizar. Então, antes, para emprego público, não havia concurso. Então, para todas essas estatais que nós conhecemos, não havia concurso. As pessoas entravam via indicação. Inclusive, essa era a moeda de troca do chefe do Poder Executivo no âmbito do Congresso Nacional. Para ganhar votos, para aprovar medidas no Congresso, havia um escambo, né, de cargos, de empregos dentro das estatais. E a Constituição diz hoje, né, desde 88, que tem que se fazer concurso. Eu entendo que a terceirização, ela muitas vezes é feita de boa fé. A administração pública, ela invariavelmente necessita de servidores. E às vezes, em casos urgentes, não há servidores o suficiente para atender a demanda. Olha, vamos ver aqui o caso do TRE. O TRE, por exemplo, tem uma necessidade em época de eleição muito grande de servidor. E às vezes o número de servidores não é suficiente, fica aquém do necessário. Quanto tempo um requisitado, uma pessoa que está trabalhando emergencialmente, poderá ficar na administração? Aí a depender, por exemplo, no caso do TRE, eu acho que é a Lei 6999, que é a lei que estabelece as requisições, né? Então o indivíduo pode ficar, me parece, acho que 2 anos, alguma coisa do gênero. Não me recordo com clareza, mas é um prazo. A Constituição diz que tem que ser um prazo, tem que ser temporário, não pode ser para sempre. E você também não pode ficar renovando esse prazo. As pessoas não podem se perpetuar lá dentro da administração pública. Exatamente. O problema é que a administração burla isso. Né? Em muitas administrações, municipal, estadual, federal, a gente pode dar como exemplo o caso da Petrobras, né? A Petrobras, segundo uma ação movida pelo Ministério Público, eles têm 170 mil terceirizados. Empresas, inclusive, que funcionam dentro da Petrobras. Essas empresas de terceirização de recursos humanos funcionam dentro da Petrobras, né? Estabelecendo, criando, contratando, sabe lá quem para exercer, sabe lá que funções, né? Às vezes em funções que necessitam de segredo, que são funções estratégicas dentro da empresa, que não podem ser ocupadas por qualquer pessoa. Eu acho que a terceirização muitas vezes é feita de boa fé, porque quando não há cargos vagos dentro da administração, e quem cria o cargo é a lei, e às vezes a lei cria um número de cargos que fica aquém do necessário, a administração tem que se valer desses expedientes, como a contratação temporária e a terceirização. Eu sou contra a utilização
utilização disso de uma forma banal e de uma forma em desrespeito à própria Constituição da República, renovando esses contratos como ad eternum, para sempre, né? E